Daremos início neste instante à sessão solene de entrega de título de cidadão honorário do município de Brusque. Declaro aberta a presente sessão. Desejo uma boa noite a todos e, com certeza, que sejam muito bem-vindos a esta casa. Para cumprir as formalidades do presente ato cívico, concedo a palavra ao vereador Marcos Dachmann, que traduzirá em nome de todo o colegiado dos representantes comunitários os propósitos das matérias constantes desta sessão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, autoridades já nominadas, prezados conterrâneos que hoje receberão a cidadania brusquense, senhoras e senhores, convidados especiais presentes nas galerias do plenário. A mesa diretora convocou a presente sessão para reverenciar a passagem dos 158 anos de fundação da colônia Itajaí Brusque e proceder à entrega do título de cidadão honorário a Antônio Carlos Pucci de Oliveira, Célio Alcione Zucchi, Dejair Machado, Eneida Darcy Nascimento Scheffer, José Jorge Xerém, Luiz Homero Zaninotto Júnior e Mirtes Elias Vale, na forma dos decretos legislativos números 3, 7, 8, 10, 12 e 14 de 2018, aprovados por unanimidade dos membros desta Casa. Acolhendo solicitação da mesa diretora, farei o papel de interpretar, em nome da Câmara, o significado desta celebração cívica. A cidade de Brusque nasceu como uma colônia para abrigar imigrantes europeus. Não houve planejamento criterioso e nem preocupação em organizar a recepção, assentamento e acompanhamento das famílias estrangeiras até a autogestão. O velho mundo vivia mergulhado em crise. Para milhares de europeus, o repatriamento era a alternativa de sobrevivência e a possibilidade de vida próspera e digna. O governo imperial se propôs a acolher inicialmente 10 milhões de imigrantes, como parte da política de ocupação do vazio demográfico existente na região sul. O Estado não fazia caridade, não tinha clareza sobre os conceitos de cidadania e direitos humanos. Acolhia os imigrantes apenas temeroso que o tratado de uso capião pudesse ser invocado pelos colonizadores espanhóis, com a perda de preciosas áreas territoriais. Para o Estado, a presença do imigrante significaria também um incentivo à policultura familiar, num país que ainda vivia sob o sistema da monocultura e do latifúndio escravocrata. Os imigrantes assentados em Brusque, a partir de 1860, foram lançados na Mata Virgem, submetidos a riscos e a um estágio de carência generalizado. Era preciso sobreviver sem ter dinheiro e vencer o quadro inóspito da floresta. Exercitar a criatividade, ser resistente e buscar forças no sentimento religioso. O arrependimento era a sensação imediata diante o engodo. A viagem não tinha retorno, era vencer ou vencer. O governo imperial tinha a responsabilidade de manter os aspectos coletivos da vida colonial e oferecer condições aos imigrantes até o estágio da autogestão. Vale destacar, porém, que o apoio financeiro era precário e os investimentos abaixo da linha para atender às necessidades básicas. Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, prezadas conterrâneas e conterrâneos, em 1882, por meio de um ato político prematuro, o governo
antecipava ao povo brusquense a responsabilidade da autogestão, simplesmente para se descompromissar com os investimentos públicos, jogando a comunidade estrangeira à própria sorte. Naquele estágio, ainda não possuíamos uma estrutura produtiva consolidada. Éramos uma sociedade colonial sustentada na policultura para subsistência das famílias assentadas na Mata Virgem. O verdadeiro mérito na história do município está nas mãos da sociedade civil, das pessoas, de lideranças inomináveis, que, envolvidas pelo sentimento das coisas coletivas, foram protagonistas de iniciativas admiráveis. Chegamos ao atual estágio pela ação voluntária de pessoas anônimas. A sociedade brusquense sempre contou com a figura de seus altruístas, gente presente e sempre pronta a servir e fazer prosperar a felicidade coletiva. Hoje, o Estado está mais presente e responsável por muitas demandas, com diversificada ação no campo das políticas públicas. Há poucas décadas, esperar pelo Estado era tempo perdido. Daí a figura da sociedade civil em suas iniciativas de fazer acontecer e buscar resultados. Feita esta ligeira e esparsa reflexão para reverenciar a nossa história, volto minhas atenções aos nossos homenageados desta noite. Estamos distinguindo com a cidadania honorária gente do senso comum, da vida cotidiana, figuras que criaram fortes vínculos com a história de Brusque nos últimos 50 anos, que aqui se estabeleceram e vestiram a camisa do nosso modo de ser e de viver. São pessoas que aqui chegaram pelas mais variadas motivações, consolidaram estabilidade e contribuíram para os avanços e conquistas. A vida brusquense do Dr. Antônio Carlos Pucci de Oliveira começou em 1º de janeiro de 1982, quando o jovem médico escolheu o berço da fiação como possibilidade para o exercício da profissão. Trabalhou no Hospital Evangélico, mas é no Hospital de Azambuja que vem servido desde então, onde desempenhou as funções de diretor clínico e diretor técnico. Juntam-se a essas importantes atividades a sua condição de secretário municipal de saúde entre os anos de 1989 a 1992. Suas relações sociais, impulsionadas pela atividade médica e simpatia pessoal, o tornaram uma pessoa benquista no meio social e o popularizaram Dr. Pucci de Oliveira. O empresário Célio Alcione Zucchi é um nome imediatamente vinculado a SC Convênios, Plano de Assistência Funerária. Transferiu-se do vizinho município de Gaspar, apostando nesse ramo de atividade. A intenção primeira era negócios empresariais. Em bem pouco tempo, atraído pela simpatia da nossa gente, estabeleceu domicílio, adotando Brusque como novo berço. Partindo de Brusque, Zucchi expandiu seus negócios para toda a região do Vale do Itajaí, construindo amizades, apertando laços e prestando serviços de suas atividades empresariais. Hoje, com o nome municipalizado, manifesta-se como brusquense. Dejair Machado é bacharel em Química. Agregou a essa graduação um conjunto de cursos correlatos a essa área de conhecimento, inclusive uma especialização em tratamento de efluentes industriais. Foi administrador de empresas e professor, mas seu nome está imediatamente vinculado à vida pública, que começou em 1988, quando se elegeu vereador pela primeira vez. Desde então, retornou à Câmara por 5 legislaturas, tendo por destaque seu estilo contemporizador
e conciliador nas relações entre as correntes políticas. No meio social, tornou-se um construtor de amizades, graças à sua nata simpatia e o violão seresteiro, animando os encontros de amigos com sua talentosa versatilidade musical. Senhora Eneida Darcy Nascimento Scheffer chegou em Brusque no ano de 1974, após seu enlace matrimonial com o médico Dr. Adilson Scheffer. Veio de Itajaí, bem formada e graduada, trazendo consigo o engenho artístico que foi orgulho para Brusque e sempre alegrou os ambientes sociais da cidade. Seu nome está vinculado à Associação Artístico-Cultural de Brusque e ao piano. Acumula consigo um vasto rol de iniciativas do mundo artístico, inclusive uma galeria de prêmios e condecorações que bem destacam suas talentosas aptidões. No ambiente social, apertou laços, construiu inomináveis amizades, decorrentes dos seus compromissos e doação às iniciativas artísticas e culturais da cidade de Brusque. Senhor José Jorge Xerém é um profissional que se popularizou pelo exercício eficiente da odontologia. Chegou em Brusque, ainda criança, em companhia de seus pais, Jamil e Eli Xerém, pessoas muito presentes na memória popular. Aqui, na Pequenópolis, estudou nos colégios Santo Antônio e São Luís, formou-se em odontologia pela Universidade Federal e mergulhou no mundo das atividades profissionais, com atuação na Prefeitura Municipal, Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem, Sindicato dos Empregados, no comércio e na própria clínica. Esse e outros atributos profissionais de mérito não falam tão alto quanto a sua capacidade de envolver com suas causas coletivas, que lhe dão a distinção reconhecida pela Câmara Municipal. O senhor Luiz Homero Zaninotto Júnior chegou em Brusque em 2005, uma pessoa profissionalmente realizada, com um invejável currículo de méritos, de família constituída, vislumbrado pelas potencialidades de negócios oferecidas pela cidade. Em poucos meses, sentiu-se atraído pela hospitalidade e o modo de ser da gente brusquense. Passados 13 anos, Homero fixou residência e tornou-se um de nós. Vinculou seu nome à festejada concessionária Uvel e exercitou seu espírito participativo e benevolente, envolvendo-se em inomináveis entidades da sociedade brusquense, como o Hospital de Azambuja, a Capra, Lar Sagrada Família, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Instituto Anjos do Peito, Lar dos Idosos, dentre outros. É um empresário acessível e bastante solícito aos apelos da sociedade. Dr. Mirtes Elias Vale fixou residência em Brusque com 8 anos de idade, proveniente do vizinho município de Nova Trento. Construiu sua vida entre nós desde a formação fundamental, média e superior em ciências jurídicas pela FEPEV. Na juventude, teve uma experiência no escritório de contabilidade Érico Hoffmann, na indústria têxtil Renault e na Consulbra. Sua consagração deu-se como delegado de polícia, com passagens por Lages, Itajaí, São Miguel, Blumenau, além de Brusque. Pessoa de fácil relação, nada teve daquele delegado tradicional. Suas vinculações sociais são ligadas ao Clube Esportivo Paysandu, Sociedade Recreativa Ipiranga, Sociedade Beneficente, Clube Esportivo Guarani, Sociedade Laranjeiras, Concórdia e Santos Dumont, o que demonstra uma pessoa socialmente envolvida. O estilo Mirtes de se relacionar, marcado pela cortesia,
simpatia e extroversão, é contraditório a figura do delegado de polícia, acostumado a lidar com problemas e ocorrências sociais. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, passaríamos aqui mais algumas horas discorrendo sobre os feitos dos nossos homenageados. Eles possuem currículos ricos e histórias interessantes. São brusquenses de expressão e respeito. Por esse gesto solene, os representantes comunitários estão legitimando o óbvio, que é a vida social dessas pessoas que adotaram Brusque. A homenagem recai sobre figuras dignas que há muitos anos vivem o dia a dia da cidade, integradas com todas as classes, prestando serviços e contribuindo com a prosperidade coletiva. No propósito de realizarmos esta sessão cívica para registrarmos os 158 anos de fundação do município, surgiu também a ideia de recuperarmos o sentido cívico da cidadania. Assim, o plenário da Câmara selecionou as pessoas que hoje homenageamos. Temos plena consciência da existência de outros nomes que desejamos fazer lembrar em igual oportunidade. Ao encerrar, em nome da Casa, renovo efusivos cumprimentos a todos os homenageados, extensivo às suas esposas e esposo, filhos, filhas, noras, genros e netos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, foi desta forma que procurei interpretar o pensamento desta Casa. E, em nome de todos, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os homenageados pela contribuição que tiveram para a nossa sociedade brusquense. Então, o nosso muito obrigado e parabéns. Salve Brusque! Decreto Legislativo número 3, de 11 de julho de 2018. Concede título de cidadã honorária. O presidente da Câmara Municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadã honorária à senhora Eneida Darcy Nascimento Scheffer. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2018. Dona Eneida Darcy Nascimento Scheffer, natural de Itajaí, filha de Manuel Nascimento e Maria Andriane Nascimento. Casada com Adilson Scheffer, tem 3 filhos, Alexandre, Juliano e Manuela. Em 1972, concluiu a Faculdade de Letras, Inglês, Português pela atual Univale. No ano seguinte, formou-se em piano, teoria musical, solfejo, harmonia e história da música pelo Instituto da Música do Paraná, em Curitiba. Passou a residir em Brusque em 1974. Em 1975, ingressou na Associação Artístico-Cultural de Brusque. Na entidade, entre outros feitos, criou a Bandinha Rítmica, destinada à iniciação musical de crianças, o Concurso Nacional do Piano Edino Krieger, de 1988, e os eventos Músicos em Harmonia, Pianíssimo e Saraus a 2 pianos. É de sua autoria a letra e música do Hino dos Jogos Abertos de Santa Catarina, com a qual venceu, em 2006, concurso promovido pela Fundação Catarinense de Esporte. Presidente da ASAC desde 1991 e contribuiu também com o Clube Soroptimista de Brusque desde 1998. Foi presidente do Conselho Municipal da Cultura no período de 2010 a 2011. Convido a senhora Eneida Darcy Nascimento Scheffer para receber das mãos do vereador Ivan Martins o título de cidadã honorária do município de Brusque. Convido também seu marido, doutor Adilson Scheffer, para que faça companhia à sua esposa.
Convido a senhora primeira secretária para proceder à leitura do decreto legislativo e currículo do senhor José Jorge Xerém. Decreto Legislativo número 4, de 11 de julho de 2018. Concede título de cidadão honorário. O presidente da Câmara Municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor José Jorge Xerém. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2018. Senhor José Jorge Xerém, natural de Urubici, filho de Jamil e Eli Terezinha Schmitz Xerém. É casado com Maria Cristina Pereira Ramos Xerém. Tem 4 filhos, Samuel, Johanna, Luiz Felipe e Igor. Concluiu a escola primária no Grupo Escolar Santo Antônio em 1967 e os cursos ginesial e colegial no Colégio São Luís, em Brusque, em 1972 e 1975, respectivamente. Em 1980, formou-se em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. A profissão o levou a presidir a Associação Brusquense de Odontologia por 3 mandatos. De 1988 a 1993, exerceu atividades clínicas como servidor da Prefeitura de Brusque. A partir de 1989, foi também diretor da Secretaria Municipal de Saúde. Antes disso, de 1981 a 1988, trabalhou no Sintrafit. A partir de 1981, deu início às atividades em sua clínica particular e, desde 1982, atua no Sindicato dos Empregados do Comércio de Brusque. É especialista em periodontia e implantodontia, com atualização em prótese. Convido o senhor José Jorge Xerém para receber das mãos do vereador Gerson Luiz Morelli o título de cidadão honorário de Brusque. Convido também o senhor Luiz Eduardo Xerém, seu irmão, para acompanhá-lo no registro dessa homenagem. Decreto Legislativo número 5, de 11 de julho de 2018. Concede título de cidadão honorário. O presidente da Câmara Municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Dejair Machado. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2018. Senhor Dejair Machado, natural de Blumenau, filho de Luiz Machado e de Dorvalina Dregotti Machado. Casado com Lourdes da Graça Pedroso Pereira Machado, tem 2 filhos, Ana Cláudia e Luiz Fernando. Formado em Química pela Universidade Regional de Blumenau, foi professor efetivo de Química e Física nos colégios Pedro II, Santo Antônio e no Senai de Blumenau. Em 1984, mudou-se para Brusque a fim de instalar uma tinturaria de beneficiamento de malhas em uma indústria local, onde trabalhou como diretor por 20 anos. Em 1988, foi eleito vereador pelo PDT. Iniciava ali uma trajetória de 20 anos na vereança. Participou de 5 mandatos, tendo sido eleito para 4 destes e assumido como suplente numa oportunidade. Exerceu a presidência da Câmara Municipal nos períodos de 1993, 1994 e 2005 a 2006. Em Brusque, também ensinou Química no Colégio Cenecista Honório Miranda e deixou sua marca na comunicação como apresentador da Rádio Araguaia. Hoje é diretor-geral do SAMAI. Convido o senhor Dejair Machado para receber das mãos do vereador José Zancanaro o título de cidadão honorário do município de Brusque.
Decreto Legislativo número 6, de 11 de julho de 2018. Concede título de cidadão honorário. O presidente da Câmara Municipal de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Mirtes Elias Vale. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2018. Senhor Mirtes Elias Vale, natural de Nova Trento, filho de Mário Vale e Eronides Bozano Vale, casado com Iris Abstreuter Vale. Tem 3 filhos, Fernanda Rafaela, Fernando Rangel e Vinícius Rafael. Em Brusque, desde os 8 anos, cursou o primário na atual Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira e o ginesial no Colégio com os Carlos Renault. Estudou na Escola Técnica do Comércio São Luís e formou-se em Ciências Jurídicas pela atual Univale. Aposentado desde 1992, Vale iniciou sua vida profissional no escritório de contabilidade Érico Hoffmann, em 1958, e trabalhou nas empresas Têxtil Renault e Consulbra, antes de ser aprovado em concurso público em 1974, quando assumiu o cargo de delegado regional adjunto em Lages. A partir de 1977, atuou em Itajaí, Brusque, São Miguel do Oeste, Porto Belo e Blumenau. Retornou a Brusque em 1986 como delegado da comarca e, em 1987, passou a delegado regional, função que exerceu até a sua aposentadoria. No município, contribuiu com o Clube Esportivo Paysandu, a Sociedade de Caça e Tiro Ipiranga, o Clube Escoteiro, dentre outros, sendo hoje sócio contribuinte de entidades esportivas. Convido o senhor Mirtes Elias Vale para receber das mãos do vereador Claudemir Duarte o título de cidadão honorário do município de Brusque. Convido também sua esposa, Iris Abstreuter Vale, para acompanhá-lo no registro desta homenagem. Convido a senhora primeira secretária para proceder à leitura do decreto legislativo e currículo do senhor Luiz Homero Zaninotto Júnior. Decreto Legislativo número 7, de 11 de julho de 2018. Concede título de cidadão honorário. O presidente da Câmara Municipal de Brusque faço saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Luiz Homero Zaninotto Júnior. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2018. Senhor Luiz Homero Zaninotto Júnior, natural de Marília, São Paulo, casado com Maria Beatriz Egas Zaninotto. Tem 2 filhos, Bruno e Diego. O empresário do Grupo Ovel, Chevrolet, Treviso, Fiat, se formou um engenheiro agrônomo e zootecnista no estado de São Paulo em 1981. Em 1988, tornou-se corretor de seguros pela Superintendência de Seguros Privados do Paraná. Já em 2001, concluiu uma pós-graduação em Propaganda e Marketing pela Universidade Paranaense. Iniciou a vida profissional em 1979 como engenheiro agrônomo em Santo Antônio da Platina, Paraná. De 1985 a 1989, foi gerente de vendas na Uvel Veículos de Umuarama. Em Marília, foi sócio-diretor de uma corretora de seguros até 1991 e depois de uma agropecuária. Em 1993, voltou ao Umuarama como gerente-geral da Uvel, cargo que exerceu até 1999, quando se tornou o sócio-diretor do Grupo Vel Veículos Limitada, que mantém agências nos 3 estados do Sul. É também sócio-cotista da Uvel Corretora de Seguros Limitada, da IRHJ, União Consultoria Limitada, e sócio-diretor da Uvel Unisul Veículos Limitada. Desde 2017, é sócio-cotista da Treviso, em Brusque, Tijucas.
o envolvimento social de Zaninoto alcança diversas entidades brusquenses. Convido o senhor Luiz Romero Zaninoto Júnior para receber das mãos do vereador Jean Daniel dos Santos Pirola o título de cidadão honorário do município de Brusque. Convido também sua esposa, Maria Beatriz Zaninoto, para acompanhá-lo no registro desta homenagem. Convido a senhora primeira secretária para proceder à leitura do decreto legislativo e currículo do senhor Antônio Carlos Pucci de Oliveira. Decreto Legislativo número 8, de 11 de julho de 2018. Concede título de cidadão honorário. Presidente da Câmara Municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Antônio Carlos Pucci de Oliveira. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2018. Senhor Antônio Carlos Pucci de Oliveira, natural de Cerro Negro, filho de Ulisses Martins Oliveira e Maria Benta Pucci de Oliveira. Completou sua formação básica no Colégio Diocesano de Lages e cursou medicina na Universidade Católica de Pelotas. Em dezembro de 1981, concluiu a residência médica em urologia no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Chegou a Brusque em janeiro de 1982 para trabalhar no Hospital Azambuja e no Hospital e Maternidade Evangélico. Exerceu o cargo de diretor clínico do Azambuja de 1986 a 1988 e foi secretário municipal de saúde de 1989 a 1992. De 1998 a 2018, foi diretor técnico do Hospital Azambuja. Convido o senhor Antônio Carlos Pucci de Oliveira para receber das mãos do vereador Marcos Dashman o título de cidadão honorário do município de Brusque. Convido também seu filho, Rodrigo Otávio dos Santos de Oliveira, para acompanhar nesse registro de homenagem. Convido a senhora, a primeira secretária, para proceder à leitura do decreto legislativo e currículo do senhor Célio Alcione Zucchi. Decreto Legislativo número 10, de 11 de julho de 2018. Concede título de cidadão honorário. O presidente da Câmara Municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Célio Alcione Zucchi. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2018. Senhor Célio Alcione Zucchi, natural de Gaspar, filho de Daniel Zucchi e Enedir Graciola Zucchi, casado com Letícia Splinder Zucchi. Tem 4 filhos, Leonardo Augusto, Guilherme Henrique, João Victor e Vinícius Armando. Há 24 anos mudou-se para Brusque, onde, por meio de uma concessão municipal, abriu uma funerária e criou um plano de assistência funeral, iniciativa que o destacou e consolidou seu nome nesse segmento. Bem-sucedido, o negócio expandiu-se para toda a região do Vale do Itajaí. Por volta de 2000, como incremento à ideia original, Zucchi lançou um novo plano de assistência funeral, desta vez com uma série de benefícios aos associados. Atualmente, a SC Convênios atende 40 municípios catarinenses, entre os quais a capital, Florianópolis, e conta com aproximadamente 100 mil clientes. Eu convido o senhor Célio Alcione Zucchi para receber das mãos do vereador Cleiton Luiz Bittelbrum
o título de cidadão honorário do município de Brusque. Ilustrando esta solenidade, vamos ouvir a música Somos Quem Podemos Ser, de Engenheiros do Havaí, interpretada aqui pelo músico Argel Fagundes. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Disseram que os ventos às vezes eram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho lá, um disparo para o coração. A vida imita um vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num baile sedento, num momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, somos que podemos ter. A mesa diretora faculta o uso da palavra ao senhor Dejair Machado, que se pronunciará em nome dos homenageados. Senhor presidente Celso Emílio da Silva, prefeito municipal, doutor Jonas Pagel. Aliás, acho que pela primeira vez no município nós temos um prefeito médico e um presidente da Câmara médico. É uma legislatura atípica, médica. Saudando o prefeito municipal, saúdo as outras autoridades que já foram nominadas aqui pelo protocolo. Saúdo também a plateia, os nossos parentes que estão nos prestigiando, meus filhos, os filhos dos homenageados. Quando fui incumbido de representar, de falar pelos homenageados, de primeiro momento, achei que fosse uma tarefa fácil, porque nós passamos tantos anos aqui na tribuna, né? Já temos aquela certa desenvoltura, mas, com o passar do tempo, comecei a me preocupar, porque agora já não estou mais na condição de homenagear, e sim de homenageado. Isso mexe com o sentimento, com a sensibilidade, e ainda percebendo as pessoas que estão aqui hoje, da qual eu faço parte, e que me honraram também, para que eu viesse aqui falar em nome deles, percebi quantas atividades, né, essas pessoas aqui representam. Nós temos aqui a área da saúde, né, representada aqui pelo doutor Jorge Xerém e pelo doutor Antônio. Temos aqui, eu acho até pela primeira vez, que me lembro, eu acho que é a primeira vez, né, representado aqui, um representante homenageado hoje da Segurança Pública, que é o Mirtz, que já foi, inclusive, delegado. Na área empresarial temos aqui o Homero, meu amigo Célio Acione Zuc, pelo nome de Célio, eu acho que ninguém conhece, é Zuc. A dona Eneida, professora, né, musicista, que eu venho acompanhando desde a época que me elegi pela primeira vez vereador, sempre buscando a cultura, sempre apresentando projetos na área musical, na área da cultura. Então, são pessoas que me fazem sentir orgulhoso de fazer parte, no dia de hoje, como homenageado. Embora, como eu já disse, quando a gente homenageia, no caso dos vereadores, a gente está no lado de dentro da vitrine. É muito mais fácil, mas quando está no lado de fora, fica um pouco mais difícil.
Então, fui começar a buscar uma definição de o bom cidadão. Mas queria buscar uma definição que fosse pequena, não se estendesse muito. E achei uma que me convenceu, foi a que mais me convenceu, que diz assim: o bom cidadão é aquele que segue as leis estabelecidas. Mas depois me lembrei de uma frase do Winston Churchill, que foi o primeiro ministro da Inglaterra, na época da guerra, que disse assim: devemos poupar os cidadãos de saber como são feitas as leis e as salsichas. Então, fiquei meio preocupado com essa história do bom cidadão seguir as leis. Mas, em todo caso, verdadeiro cidadão não é aquele que vive em sociedade, é aquele que consegue transformar a sociedade onde ele vive. Então, nesse aspecto, acho que, durante toda essa época que nós estamos homenageando, e hoje como homenageado, nós sempre vimos aqui pessoas que, de uma certa forma e de outra, sempre procuraram transformar para melhor a sociedade onde vive, né? No caso da Dona Eneida, nós, como musicista, como pianista, como professora, inclusive no clube das sortimistas, né? A senhora foi sempre muito dedicada. Doutor Jorge Xerém, inclusive irmão do hoje presidente do Tribunal de Contas, que nos dá satisfação de estar aqui também, Dado Xerém, que foi, inclusive, deputado estadual. O doutor Jorge Xerém foi o pioneiro, juntamente com o doutor Delvio de Souza, da implantodontia. Naquela época era quase que uma utopia falar que hoje nós já podemos ter um dente implantado lá na raiz, né? Eu me lembro, quando começaram aqui, muito pouca gente acreditava que isso podia dar certo. Me disse que, não vou chamar mais de doutor, porque está aposentado, mas é um eterno doutor, no escotismo, a festa do búfalo, onde a gente se encontrava, né? Aquelas nossas épocas que a gente era jovem e bonito, né? Agora só somos bonitos, mas não faz mal. Homero Zaninoto, né? Um engenheiro agrônomo que veio para Brusque para plantar amizade. Eu fui mais um pouco além do currículo dele, que foi apresentado aqui do histórico, descobri que o pai dele foi vereador na cidade de Marília, por 2 mandatos, que na cidade de Marília tem um bairro com o nome de Luiz Homero Zaninoto. Então, veja, então, todas essas circunstâncias nos deixam contentes de estar nesse meio e hoje representando esse grupo seleto de homenageados. Doutor Antônio Carlos Putz de Oliveira foi secretário, na época que eu fui vereador aqui, de saúde, né? Quando, doutor Antônio, posso estar errado, mas não sei se tinha menos pessoas ou aquelas pessoas adoeciam menos, porque me parece que agora, quanto mais médicos e mais unidades de saúde, mais doente. Talvez seja, né, por um pouco de displicência das pessoas em cuidar mais da sua saúde. E deixei por último meu amigo Célio Alcione-Zucchi, que se eu falar bem dele aqui, eu vou passar vergonha porque sou suspeito. Meu melhor amigo, pessoa que tem convivido comigo durante muito tempo, das campanhas eleitorais, das cavalgadas Amado e Paulina, quando a gente fazia aquelas cavalgadas magníficas, né? Então, definiria ele como Roberto Carlos definiu o amigo, naquela música que diz assim: é o amigo certo nas horas incertas. E isso é verdadeiro. Gostaria agora de agradecer, né, a esse seleto também grupo de vereadores que nos concedeu essa honraria. Foram projetos de decretos legislativos aprovados por unanimidade, isso é importante dizer, porque já tivemos casos aqui, infelizmente, algumas pessoas que estiveram aqui
infelizmente, não foram aprovados por unanimidade. Mas houve uma unanimidade. Isso é muito bom para o Parlamento, fortalece, dignifica. A Câmara Municipal, nos seus 135 anos, dos quais eu tive a felicidade de passar aqui 20 anos, ou seja, quase 15% da existência da Câmara, para ser mais exato, 14,8%, sempre dignificou e dignifica a população brusquense. Claro, às vezes com seus defeitos, às vezes com questões polêmicas, mas essa é a função do parlamento. Polêmica, é o debate, buscando sempre a perfeição do melhor. Então, quero agradecer à Câmara Municipal, na qualidade dos seus vereadores, toda a assessoria da Câmara, e deixar uma frase aqui, que pensei muito em encerrar com uma frase que pudesse, de alguma forma, dizer aquilo que eu sinto. Porque quando a gente é homenageado, falta palavras, às vezes o raciocínio não acompanha. Mas uma frase, que até eu escrevi um pedacinho aqui para não me enganar, de um jamaicano ativista, guitarrista, músico, Bob Marley, que diz o seguinte: não viva para que sua presença seja notada, mas sim para que sua ausência seja sentida. Muito obrigado. Salve Brusque Imortal! Facultamos o uso da palavra ao senhor Jonas Oscar Paegli, prefeito municipal, para a sua mensagem. Queria aqui cumprimentar o doutor Celso, presidente da Câmara, e assim cumprimentar os demais componentes da Câmara, os vereadores, a plateia presente e aqui um público seleto que escreveu história em Brusque. Eu também escrevi história em Brusque. Há 45 anos vim para Brusque e vim de Urubici, lá do Jamil Xerém, que era dentista. Quando eu era pequeno, eu pulava aquela broquinha e, olha, não foi fácil, entende? Teve uma história, o Jamil Xerém lá. Quando eu vim para Brusque, encontrei ele aqui ainda, né? E seus filhos. Isso é uma gratidão, né? Ineida, todo ali, o Dejair, o Mirtes, todo o pessoal ali da UVEL, lá o Zuc, todo o pessoal aí, o Pucci, lá do hospital, nós nos encontramos, trabalhamos junto no hospital, construímos o hospital, né, junto com o doutor Celso. O Celso tocava pediatria, ali o doutor Pucci tocava a área de urologia, de cirurgia, e eu tocava a clínica médica, e nós fazia dali, né, o movimento, o atendimento do pessoal de Brusque. E como o Dejair falou, parece que naquela época, eu acho que nós era o melhor médico, né? Porque quase ninguém ficava doente, todo mundo era curado rápido. Hoje parece que tem muita doença, muitas enfermidades, mas foi uma história, foi um passado, e isso ficou marcado na nossa vida. E estou contente hoje aqui, porque realmente, como prefeito da cidade, fui vereador 2 vezes, marquei história, entende? Assim, sem querer. E acabei sendo prefeito, e hoje estamos na prefeitura, levando a prefeitura na retidão, com certas dificuldades em todas as áreas. Você sabe, quem é empresário sabe disso, área econômica, crise dos caminhoneiros, etc. Coisa. Então, foi momentos assim que a gente vive na administração. E essa semana é a semana de Brusque. Brusque faz 158 anos. E vocês, homenageados, fizeram história em Brusque. Marcaram Brusque. E tem história escrita, né, que vai ficar nos anais da nossa cidade. Como eu também estou deixando. Eu também ganhei o título de cidadão honorário. E estou deixando aqui, fui vereador 2 vezes, acabei sendo prefeito, né? Como nós tivemos médico passado com o doutor Celso Bonatelli, né? Que também foi vereador, foi prefeito, foi deputado, e tudo isso marcou em Brusque. São gente que construíram o Brusque. Imagina vocês, voltando em 1860, quando chegaram os primeiros imigrantes alemães, chegaram aqui no Itajaí Mirim, aqui em cima. Começaram do nada. E começaram a construir Brusque, construir a nossa comunidade pequena, insegura, incerta, com dificuldades. Talvez naquela época tinha enchente, não tinha recurso, não tinha defesa civil, não tinha prefeitura, não tinha nada. Eles tinham que resolver as coisas.
Então, realmente, começou lá a história e foi crescendo, Brusque foi crescendo. Quando eu cheguei em Brusque, há 45 anos atrás, tinha 40, não chegava a 40 mil habitantes. Hoje nós temos 131 mil habitantes. E isso muito me satisfaz, porque nós somos a segunda melhor cidade de Santa Catarina e a 45ª cidade melhor do Brasil para se viver. Então, é uma satisfação que a gente tem. E uma satisfação de hoje estar aqui, presente nessa reunião da Câmara de Vereadores, entregando título de cidadão honorário a quem merece, a quem escreveu história, entende? E deixou história. Está escrito nos anais de Brusque, e lá no futuro, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, vão ver, vão sentir isso na alma, vão ver essa história marcante. Então, nós estamos de parabéns, doutor Celso. Estamos de parabéns, Câmara de Vereadores. O Executivo está de parabéns, né? E convida vocês para que no sábado, não esqueça, vai ter o desfile de 158 anos de Brusque, né? Aqui no centro. Venham, às 8h45. É marcante esse desfile em que nós vamos comemorar 158 anos de história de Brusque construída. Brusque feita, Brusque realizada, Brusque que venceu. E nós vamos vencer, continuar vencendo e vamos vencer sempre na vida, até o fim. Um abraço a vocês e convido, sábado, compareçam às 8h45 no centro da cidade para o desfile. Muito obrigado. Me reporta ao plenário, os pares, aqui, de espírito aberto, né, baseado na palavra do nosso prefeito, em que falou de orgulho, né, por estarmos homenageando pessoas que aqui estabeleceram as suas raízes, criaram suas famílias e, de forma muito positiva, colaboraram para o crescimento e o desenvolvimento da sociedade brusquense. Mais ainda, o Marcos e o Jonas se reportaram a registros históricos importantes, né, referidos no século XVIII, com a formação da colônia Itajaí. E ao resgatar toda essa caminhada histórica do nosso município, e chegarmos hoje a contemplarmos na sociedade, como falou Jonas, a 45ª melhor cidade do país para se viver, nós temos que aqui prestar uma homenagem em memória a muita gente que ajudou a construir esse belo município. Orgulho, sim, por uma sessão bela, uma sessão em que é aqui colocado um dos pilares da formação da República, o Executivo, o Legislativo Municipal, que representa aqui, é a caixa de ressonância da nossa população, e que reconheceu a honorabilidade dos nossos homenageados. É a República que concede, através desta Câmara, essa tão importante homenagem. São cidadãos honoráveis do nosso município. E, em nome da nossa população, nós gostaríamos de agradecer toda a contribuição que prestaram à nossa querida e maravilhosa cidade de Brusque. Gostaríamos também de agradecer a presença das autoridades que compuseram o protocolo, a presença de todas as autoridades que se fizeram presentes nas galerias familiares, cidadãos fraternos que nos acompanham e prestigiam nesta noite.
Gostaríamos também de especial cumprimentar, de homenagear ao músico Argel Fagundes, que aqui nos brindou com 2 páginas musicais e de maneira graciosa, homenageando os nossos homenageados. Enfim, uma sessão belíssima, de cunho extremamente cívico e que reconhece os méritos, hoje, de 7 homenageados muito bem escolhidos pelo plenário, mas que estende essa homenagem também a todos os cidadãos de bem do nosso município. Desejando a todos uma boa noite, uns agradecimentos uma vez, nós damos por encerrada esta belíssima sessão. Uma boa noite a todos.